Gênesis 6. Só que você não vai ler agora não, irmão. Você vai olhar para mim, porque eu quero compartilhar com você essa palavra, a palavra que Deus colocou no meu coração. Porque esta é a primeira noite, irmãos, primeiro domingo do mês de maio, onde nós vamos ter um mês inteiro para invocar a bênção de Deus para a nossa família. Mês inteiro para a gente fazer isso, invocar a bênção de Deus para a nossa casa, para a nossa família. E é também um dia profético, porque os primeiros sempre são proféticos, no meu entendimento, as primícias. A Bíblia nos mostra isso. E como dia profético, é dia profético para mudar a história da nossa família. Amém? E para que a nossa história, ou a história da nossa família mude, irmãos, é necessário que a gente recorra à palavra de Deus, à Bíblia. É necessário que a gente olhe para a Bíblia, porque a gente precisa muito da Bíblia. A Bíblia é o livro da família, é revelação de Deus para mim e para você. É o livro da família, porque nela nós encontramos exemplos de diversas famílias. E aí quando a gente olha, irmãos, a gente vai ver que são famílias, sabe, não perfeitas, mas famílias de carne e osso como nós, gente como a gente. Porque às vezes a gente tem ideia que o pessoal da Bíblia é um pessoal que veio de outro planeta, ou que mora em outro planeta, que é diferente, que nasceu, sabe, com um espírito diferente do nosso. Irmão, não tem nada a ver com isso. É gente comum, gente como a gente. E a gente vai olhar para esses exemplos, vai aprender muitas coisas a respeito da nossa própria família, a respeito do nosso relacionamento como família, também a lidarmos com as mais diversas situações que a gente vai encontrar nas famílias. Esses exemplos também vão nos ajudar a lidar com as lutas, com as batalhas que nós enfrentamos dentro da nossa casa, com as dificuldades que surgem. Tudo isso nós encontramos na palavra de Deus. E o que nós vamos perceber ao buscarmos nas páginas das Sagradas Escrituras a história de famílias, as experiências de famílias, é que nós vamos descobrir o direcionamento de Deus para a nossa vida. E que essas famílias da Bíblia, elas passaram por dificuldades semelhantes a mim e a você, em tempos semelhantes aos tempos também que nós vivemos. E essas famílias tiveram desafios, tiveram lutas, como toda e qualquer família, mas que aprenderam a confiar em Deus e a vencer as suas lutas e a vencer as tempestades que vieram até elas, até essas famílias. Então essas famílias, como as nossas famílias que têm desafios e lutas, são famílias que se fortaleceram no meio da caminhada. Nós ouvimos que o nosso tema para esse mês é o quê? Famílias saudáveis, igrejas fortes. Então, irmão, quando a gente tem uma família saudável como sinônimo de igreja forte, nós também teremos uma igreja forte como sinônimo de uma sociedade forte. Amém? Boa Esperança muda na medida que a sua vida muda. Boa Esperança muda na medida que as famílias dessa cidade mudam também. Amém? Irmão, você está onde? Eu disse que Boa Esperança muda na medida que a sua vida muda. Que Boa Esperança muda na medida que a sua família também muda. Aleluia, irmão. Fica aqui comigo. Então, hoje eu quero trazer aqui alguns princípios que estão aqui em Gênesis 6, para a gente aprender um pouquinho sobre família. Gênesis capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 até o verso 22. Diz a Bíblia assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, ou gigantes em algumas versões. E posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, elas deram filhos, e esses foram heróis do passado, homens até famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isto cortou-lhe o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos, as aves do céu. Eu arrependo-me de havê-los feito. E o verso 8 muda tudo. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, ou Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Aleluia. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé.
Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus, cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, porque toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: eu darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos, revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Aleluia. Faça entrar na arca também um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene também todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo, leia comigo o verso 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe dissera. Diga isso mais uma vez. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe dissera. Ainda não terminou. O verso 1 é complemento ainda do capítulo 6. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Amém? Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra. Deixa a sua Bíblia aberta, toma o seu assento. Irmãos, o tema para a mensagem que eu quero compartilhar nessa noite é famílias na contramão do mundo. Amém? Famílias na contramão do mundo. Sabe o que é contramão? Aquela rua que você pega, onde todo mundo está vindo e você está indo. Você entrou na contramão. As famílias de Deus precisam ir na contramão do mundo. Irmãos, eu quero compartilhar aqui 3 princípios desse texto. O primeiro princípio que nós precisamos compreender é que a família, ela está corrompida no mundo atual. Isso não é nenhuma novidade para mim e para você, tá bom? Mas eu quero pensar com você algumas questões que vão ajudar a gente a mudar um pouquinho a forma como a gente lida com relação ao mundo ao nosso redor. Algumas críticas que nós fazemos, alguns comentários que nós liberamos, que a gente faz sem entendimento daquilo que a gente está dizendo. Nunca foi novidade a corrupção da família no mundo. Nunca foi novidade. Guarde essa palavra no teu coração. Nós é que começamos a crer na ideia de que o mundo está muito pior hoje. Meu Deus, que absurdo hoje. Mas olha como é que o texto de Gênesis 6 começa. O Gênesis 6 começa falando de conflitos, princípios e decisões erradas, mas uma coisa muito interessante diz, o verso 5: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do coração desses homens era sempre e somente para o mal. Preste atenção nisso. O verso 11: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. A grande verdade é que o que nós vemos hoje não é nenhuma novidade. Irmão, o que nós presenciamos hoje já existia há tempos atrás. O que nós temos hoje só está potencializado por causa da degradação humana por conta do pecado. Mas, irmãos, assim como no passado, as famílias cristãs, as famílias que servem ao Senhor, elas continuam sendo desafiadas a ir na contramão do sistema mundano, a ir na contramão desse mundo. Por exemplo, nós vamos ver, irmãos, no nosso tempo, que tudo que está nesse mundo, todos os sistemas montados nesse mundo, sistema como meios de comunicação, entretenimento, leis, presta atenção nisso, leis políticas, pensadores, a educação no sentido do ensino escolar, e pasmem vocês, até mesmo determinadas religiões estão propagando, promovendo corrupção para a família cristã.
Os meios de comunicação buscam fazer isso, destruição da família, promovendo o quê? Promovendo uma marcha gay como se fosse algo tão maravilhoso, lindo de se ver, promovendo beijo entre duas mulheres numa novela, como se fosse a coisa mais linda do mundo, querendo considerar isso como família. Então o que a gente está vendo, irmão, que há sim, o sistema inteiro, tudo que o mundo, o sistema mundano pode utilizar, meio de comunicação, entretenimento, você vê filme, você vê novela, sempre com uma ideia para corromper a família que Deus criou. A gente vai ver isso na política. Pessoas que têm desvios na sua opção sexual, decidem por outro caminho que não é o padrão de Deus, decidem pelo caminho que não é da natureza criada por Deus, e as pessoas, sabe, elas querem chegar na política de todo jeito para tentar fazer com que uma nação inteira pense como elas, para que todo mundo tenha que aceitar como elas pensam. Então a política, ela trabalha para corromper a família. As leis que estão sendo colocadas no nosso país, a ideia da lei da palmada, para que você não corrija o filho, é a ideia de que corromper, destruir a família, até mesmo nas escolas. Outro dia eu vi uma mãe compartilhando comigo que uma professora deixou a criança brincar, um menino brincar com uma boneca para lá e para cá. E a mãe falou, mas professora, a senhora podia ter falado alguma coisa. Não, eu não posso intervir. Ele tem que escolher o que ele quer. Mas é só uma criança, não tem noção do que está fazendo. O mundo quer fazer isso, quer inserir a cartilha gay nas escolas, documento conhecido como cartilha gay, e até mesmo determinadas religiões. Não é nenhuma novidade para mim e para você que hoje existem igrejas ditas evangélicas, coisa que não são, porque o evangelho não é essa imundície, onde os pastores são pastoras. Eu não sei nem como é que eu explico isso para você, mas são dois homens que moram juntos, são casados, e são os pastores da igreja. Eu não sei quem é o pastor, quem é a pastora, eu não sei, mas hoje existe isso. Então, irmãos, quando nós olhamos, existem religiões que promovem a destruição da família, que incentivam o divórcio, e são ditas evangélicas. Líderes, pastores, que sentam com suas ovelhas e ouvem o desabafo de uma mulher, o desabafo de um marido, e diz para ele assim: separa, porque é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Isso é tudo contrário ao princípio de Deus. Mas quando nós olhamos na época de Noé, irmão, não tem nenhuma novidade. O que eu quero que você entenda é que a sociedade onde Noé vivia era tão podre quanto a nossa. E aí eu coloco aqui uma vírgula, e o que vem depois da vírgula você tem que estar muito atento. Então, se isso que eu estou dizendo é verdade, como de fato é, então nós não temos nenhuma desculpa para dizer: é muito difícil, é complicado, como é que eu vou fazer para educar meu filho assim nesse caminho do Senhor? Como é que eu vou fazer para ensinar esse princípio? É porque tem um monte de coisa errada, meu irmão. É porque tem um monte de coisa errada. Quando você deveria educar teu filho, você transferiu essa responsabilidade para a escola. A escola que tem que educar meu filho. Quem tem que educar os filhos são os pais. Quem ensina para Azaf o que é certo e o que é errado sou eu e minha esposa. Não é a escola que vai fazer isso. Você está aqui? Amém? Então, quando se transfere para a escola, não se checa o que a criança fez durante o dia. Não procura saber, não procura olhar o caderno, perguntar o que aconteceu, que palestra teve lá na escola hoje. Nós estamos transferindo responsabilidades. E eu vou dizer mais: existem pais que transferem também a responsabilidade para a igreja. Irmão, a igreja, ela existe para cooperar, para que os teus filhos cresçam no caminho do Senhor. Mas olha o que eu disse: cooperar. Porque responsabilidade de educar o teu filho para conhecer Jesus não é da igreja. Se você é um pai cristão, se você é uma mãe cristã, a responsabilidade é sua. Posso ouvir um amém? Você está aqui? Sabe, conheço muitos pais que já fizeram isso em outras épocas, e chegar e dizer: não, a igreja que tem que ensinar o caminho de Jesus. É isso que você está aprendendo na igreja, meu filho? É isso que você está aprendendo na igreja, meu filho? Porque esta não é a responsabilidade da igreja. A igreja existe como um fator cooperador para ajudar o teu filho a crescer no caminho do Senhor. Mas quem ensina a Bíblia para o teu filho é você. Quem ensina o caminho de Jesus para o teu filho é você. Amém ou não amém? Não é ensinar para o teu filho assim: meu filho, você tem que ter uma religião, igual eu já vi muito pai fazer com o filho. É ensinar para o teu filho quem é Jesus.
Há muito tempo que eu venho pregando sobre esses valores aqui, mesmo antes de Asaf nascer. Você sabe disso, são 8 anos aqui com você. Mas hoje eu vou contar para você alguns exemplos. Nós saímos um pouco de folga esses dias, uma semana para a gente descansar um pouco. E aí nessa semana eu levei Asaf para passear na praia. Asaf morre de medo de praia. E a onda vinha e ele dizia, não, eu repreendi a onda, irmão. Tá pensando o quê? Meu filho é meu filho. Repreendi a onda, fica aí, não. É isso aí, meu filho, grita com ela mesmo, bota para quebrar. E aí, um dado momento a gente começou a passear. Ele começou a perder o medo, começou a pisar um pouquinho na água, eu entrava com ele, segurando minha mão agarrada na minha perna, e eu ia. Ele molhou a perna, aí deixava molhar até a cintura, a gente ia lá, a gente brincou e foi, e voltou. E aí eu falei, filho, abre os braços aí no mar, de frente para o mar. Aí tirei um monte de foto dele fazendo isso. Eu falei, filho, agradece a Deus porque Ele criou esse mar para nós. Fala comigo assim, meu filho, papai do céu, obrigado. 2 anos de idade meu filho tem, por esse grande mar que o Senhor me deu todo para mim. Foi tão lindo ver Asaf repetir essa oração. Irmão, Deuteronômio capítulo 6, há um ensino ali tão fantástico, tão profundo, que Deus diz para Moisés, olha, vocês devem ensinar os seus filhos esta palavra. Como? Sente numa cadeira, fique de frente para ele e comece a dizer, filho, abra a sua Bíblia em Gênesis, agora você vai aprender sobre Deus. Leia a Bíblia, meu filho. Não sabe o que está escrito lá? Fale com teu filho, andando, se levantando, indo trabalhar, batendo papo. Converse com ele sobre os valores de Deus. Por que a gente tem que ter? Não, tem que ter um ambiente, um clima para falar dos valores de Deus. Não, irmão, você só precisa aproveitar todas as oportunidades que o próprio Deus te dá para falar dos valores de Deus. Então não é nenhuma novidade, irmão. A família de Noé vivia, cercada de outras famílias corrompidas. Gente que xingava, gente que batia, gente que matava, gente que agia com violência. Mulher que se envolvia com mulher, homem que se envolvia com homem. E tenta pensar Noé ensinando isso para 100 canja-fé. Olha aí, meus filhos, quero ensinar para vocês qual é o padrão de Deus. Você acha que foi do nada que Deus achou Noé? Você acha que foi do nada que Deus falou, de repente Deus falou assim, vou dar uma volta, olhou, achei Noé. Você acha que foi assim? Irmão, Deus foi vendo a conduta de Noé, Deus foi vendo a vida de Noé. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Verso 9. Essa é a história da família de Noé. Não é a história de Noé apenas, é a história da família de Noé. E o que está escrito aí no verso 9? Está assim, ó. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. E qual é o segredo de Noé? Ele andava com Deus. Amém? O único segredo de Noé, ele andava com Deus. Noé não era um pastor, Noé não era um líder de uma igreja, Noé não era músico, Noé andava com Deus. Só que o andar de Noé com Deus era tanto envolvimento, o andar de Noé com Deus era tanto relacionamento, como esse homem acabou de dar esse testemunho tão lindo. Eu tenho minha intimidade com Deus, eu tenho meu compromisso com Deus. Para mim o que vem em primeiro lugar é Deus, o meu compromisso com Ele. Eu tenho a Bíblia como regra da minha vida, e não só eu, a minha família toda. Porque a pergunta não deu para você ouvir direito, porque eu gravei isso do áudio da TV, e o barulho no fundo é Asaf fazendo baguncinha lá atrás. Mas a pergunta que o repórter fez para ele foi assim, como faz para quase todos os técnicos: você acredita em superstição? Ele disse, não, eu creio em Deus. Eu creio em Deus, superstição não acredito não. Eu creio em Deus porque eu sei que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então eu acredito nisso, eu confio em Deus. Você acha que Deus achou Noé como? Deus observou a conduta de Noé, a forma como Noé ensinava a sua casa, a forma como Noé sentava com a sua esposa e falava, meu bem, olha aqui, existe o nosso Deus Todo-Poderoso, nós precisamos confiar nele, nós precisamos relacionar com ele. Tudo isso aí está errado, não tem nada lá fora para a gente imitar, não tem nada lá fora para a gente copiar. O problema nosso, irmão, é que a gente não só não corrige os nossos filhos, ou a conduta da nossa esposa mesmo, quando ela observa uma coisa errada lá fora. O problema é que muitas vezes nós levamos para dentro de casa o que não presta. Quando nós estamos contentes e alegres vendo programas
que mais programas que parecem programas pornográficos do que um programa de auditório, com mulheres seminuas, a gente dá risada daquelas piadas imorais, e aquilo vai entrando na gente, aquilo vai ficando na gente, e de repente um filho da gente aparece com um palavrão e diz: meu filho, onde é que você aprendeu isso? Alguém bate na nossa porta, a gente diz para o nosso próprio filho: diz que eu não estou não. Alguém liga para o nosso celular, a gente diz que eu não estou não. E o filho diz: não, papai não está não, mamãe não está não. Só que ele vai crescendo, aprendendo o seguinte: que ele pode mentir, porque o pai dele mente, porque a mãe dele mente. E se aqueles que deveriam ser exemplo e que de fato são para ele, fazem isso, não tem nada de errado ele fazer também. Você está aqui? Meu velho pai disse o seguinte para mim uma vez, meu irmão, entre vários princípios que ele me ensinou, mesmo não sendo um homem cristão. Ele disse: olha, meu filho, eu sou pobre, nós somos pobres, trabalho, luto, mas eu quero dizer uma coisa para você: nunca você viu ninguém entrar nesse portão para te cobrar, para me cobrar um centavo sequer. E ele virou para mim, para meu irmão, e falou assim: vocês podem ser pobres, podem continuar pobres, mas nunca permitam que isso aconteça na vida de vocês, porque eu não lhes dou esse exemplo. Mas quando a gente olha a minha vida, a vida do meu irmão, não somos pessoas endividadas, enroladas financeiramente. E olha que não éramos ricos para ter com abastança. Nós aprendemos com o nosso velho pai a administrar na escassez. Irmão, há muitas tendências na nossa sociedade para imprimir a ideia de uma família errada. Por exemplo, mãe solteira. O que tem a ver? Se eu quero ter um filho e eu sou mãe, não importa se alguém vai ceder o esperma para gerar o meu filho, não importa se vou ter uma relação sexual para ter meu filho. Tem gente famosa, apresentadores de TV, que só tiveram relação sexual para ter filho, pronto, o negócio é só esse: eu quero ser uma mãe solteira. Isso não bate com a palavra de Deus, são princípios errados. Nós temos aqueles ditos casais homossexuais, tendência errada na nossa sociedade. Crianças criadas pelos avós, o que tem a ver? Uma coisa muito comum na nossa sociedade, Boa Esperança. O que tem a ver? Os pais vão lá trabalhar no exterior, os filhos que se virem que sendo criados pelos avós, e aí ficam filhos marcados na sua alma profundamente, porque avós não são pais. Divórcios em larga escala. Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Mães que possuem filhos de vários homens. E olha, escute bem, eu não estou pregando aqui para ofender ninguém em nome de Jesus, se esse for o seu caso, porque eu creio num Deus que restaura. E creio que se você está aqui é porque você está buscando a restauração de Deus para a tua vida, amém? Adolescentes e jovens morando sozinhos. O princípio da palavra de Deus é que um filho deve sair da casa dos seus pais somente quando ele casar. Ah, mas tem que fazer faculdade, tem que fazer não sei o quê. Peraí, irmão, isso é desculpa que a gente arruma. Você conquistou muita coisa na tua vida. Como? Como que você conquistou? Indo morar longe dos seus pais? Não. Muitas vezes trabalhando lado a lado com eles. No mundo, irmão, o que impera é fazer escolhas ignorando a vontade de Deus. E olha para a Bíblia, olha para Gênesis 6, verso 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus, olha só o que diz o texto: vendo que eram formosas, na minha versão bonitonas, versão Pastor Rodrigo Amaral, né? Como é que chama mesmo? Né? Pessoalzinho, né? Como diz o pastor Evandro, pessoalzinho. Tomaram para si mulheres. Quais? Aquelas que Deus orientou para eles fazerem? Depois de muita oração e muita dependência? Não, aquelas entre todas as que mais lhes agradaram. O que é isso? É uma escolha baseada nos olhos, baseada em sentimentos e não na vontade de Deus. O que o texto está apresentando para nós é isso. A ideia do texto é que há uma banalização da família no tempo de Noé, o que não é nada diferente nos nossos dias. Então esse negócio de dizer, meu Deus, o mundo de hoje, não, o mundo de Noé, o mundo de Paulo, o mundo de Moisés, o mundo de Jesus, o mundo de João, é como o mundo de hoje. Os princípios os mesmos. O padrão de Deus, irmão, para a família não importava para essas pessoas. O que importava era apenas banalizar a ideia de Deus. Pouco importava a vontade de Deus, pouco importava o padrão de Deus. Eles buscavam o que eles queriam. Se você é uma pessoa que faz escolhas baseado no que te agrada,
Você é um fortíssimo candidato a viver de uma forma destruída nesse tempo, nessa terra. Ter família destruída, filhos destruídos. Quais são as consequências quando a pessoa escolhe baseado naquilo que agrada? Uma família que está corrompida no mundo atual. Deformações na família que vão se manifestar nos filhos. Aquilo que vai passando, que você compreende muitas vezes quando faz um encontro com Deus, que aliás foi tremendo. Aí você fica assim pensando, meu Deus, cadê o testemunho? Queria tanto ouvir alguns testemunhos. Só nas células, viu? As células, todo mundo vai testemunhar nas células. E aí então, é aquilo que você vê como maldição hereditária. A herança que os filhos vão herdando dos seus pais, vai passando, vai passando, vai passando. É aquela mãe que separou, né, do marido, aí o filho viu aquela separação, o filho um dia casa, se separa também. É aquela filha que cresce num lar disfuncional, tá? Completamente disfuncional. O que é um lar disfuncional? Totalmente sem rumo, sem padrão de Deus, sem funcionamento no padrão de Deus. É aquela, né, é aquela geração que vai passando. É uma mulher que separa do marido e diz, eu não preciso de homem. Aí ela tem uma filha, a filha dela casa, se separa e diz, eu não preciso de homem. Aí ela também tem uma filha, e a filha diz, eu também não preciso de homem. Casa e diz, eu também não preciso de homem. E isso vai de geração em geração. Se Jesus não entrar na história de uma família disfuncional como essa, isso vai continuar e vai só piorando. Só vai piorando. A Bíblia diz que havia gigantes. E a palavra para gigantes é os decaídos, aqueles que eram caídos. Diz Gênesis 6,4 assim: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram, no sentido relacionamento sexual, as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, filhos que nascem com deformações. Gigantes, nessa ocasião, são pessoas deformadas. Eles eram chamados gigantes porque significa os decaídos, aqueles que eram caídos. Não apenas no sentido de estatura. Por exemplo, você vai ver na Bíblia, no livro dos reis, que um dos valentes Davi guerreia com um gigante. E ele diz, o gigante tinha 6 dedos nas mãos e nos pés. A ideia da deformação, a ideia da fuga ou da corrupção de um padrão perfeito de Deus, um padrão estabelecido por Deus. Gente deformada. Então essa palavra era usada não só para gigante de estatura, mas alguém também decaído, deformado. Mas quando eu olho para Noé, irmão, eu fico tão contente com a atitude de Noé. Em Hebreus 11:6 fala como era o coração de Noé. Diz assim a Bíblia aqui: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deixa eu pensar com você aqui. Você já conhece esse texto, amém? Mas o que me surpreende é o que vem depois. Porque esse é o contexto de Gênesis 11. Porque o primeiro exemplo que o autor de Hebreus utiliza é o exemplo de Noé. Aí o verso 7 diz assim: pela fé, Noé. Mas antes de eu falar da fé de Noé, eu quero falar desses 2 pontos aqui desse versículo. Primeiro ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível dizer que você agrada a Deus se você não confia em Deus. Fé é confiar em Deus, não é pensamento positivo não, tá? Fé não é pensamento positivo. Já disse aqui outra ocasião, né? É a menina que vai estudar para a prova, diz: mamãe, eu não estudei nada, eu tenho prova hoje, como é que eu faço? Minha filha, você não tem fé não? Sabe o que sua mãe está dizendo para a filha? Não está dizendo para confiar em Jesus, está dizendo assim: tenha pensamento positivo. Acredito. Pensa que você é um avestruz, você vai ser um avestruz. No máximo que uma pessoa dessa que faz um negócio desse consegue ser uma topeira, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário. Agora olha só, necessário. Necessário é necessidade. É inegociável. É necessário que uma pessoa que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. É a primeira coisa que define a fé de alguém. Eu creio que Deus existe. Beleza. Agora eu vou desbancar agora a primeira crença. Eu creio que Deus existe. Ok, você crê que Deus existe? Creio. Bom, então você precisa crer na Bíblia, porque a Bíblia é a revelação de Deus. Não, eu creio que Deus existe, mas não creio na Bíblia. Isso é loucura. Isso é falácia. Isso não tem fundamento. Ninguém que crê em Deus verdadeiramente não vai conseguir crer em Deus sem crer na Bíblia. Primeiro ponto básico para resolver o problema. Creia que Deus existe. Então se eu creio que Deus existe, Ele é vivo. Então Ele fala, Ele se move, Ele ordena, Ele mandou Jesus na terra, Ele vai mandar Jesus de volta. Então eu tenho que crer nessas coisas também.
E ele diz que eu tenho que andar em santidade, que Jesus morre na cruz para me salvar. Opa, isso tudo é só pelo fato de crer que Deus existe. Só pelo fato de crer que Deus existe. Mas vou passar aqui um pouquinho. Segunda parte do texto diz assim: e que Deus se torna galardoador dos que o buscam. Vou colocar na versão mais popular: que Deus se torna recompensador de uma pessoa que o busca. O que o autor de Hebreus está falando? Que uma pessoa que tem fé é uma pessoa que vai dizer o seguinte: eu confio em Deus porque sei que Ele existe. E essa mesma pessoa vai dizer assim: eu confio tanto em Deus que Ele vai recompensar a minha conduta na dependência dEle. E aí em seguida, depois dessa linda introdução, o autor de Hebreus diz assim: olha, é esse tipo de fé que Noé teve. Noé creu que valia, e Deus recompensar a conduta, irmão, deixa eu explicar aqui. Não quer dizer que você fizer tudo certinho, tudo vai dar certo na sua vida, não. Recompensar a conduta quer dizer o seguinte: é que no final da história você vai poder dizer: vale a pena servir a Deus, porque Ele sempre recompensa aqueles que o servem. Amém? No final de tudo você vai poder dizer isso. Então Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, quer dizer, o dilúvio, nunca tinha acontecido isso. Noé creu que Deus existia, ponto final aqui. Vamos lá para outro ponto. E ele, sendo temente a Deus, ele aparelhou uma arca para quê? Para a salvação da sua casa. E com essa arca ele condena o mundo e se torna herdeiro da justiça que vem da fé. O que quer dizer isso, irmão? Noé herda a justificação. Noé herda o perdão dos seus pecados e a entrada no céu. É a justiça que vem da fé. É o resultado de você crer em Deus, confiar em Deus, andar com Deus e obedecer a Deus. É que Deus diz: você andou comigo, entra para o gozo do seu Senhor. Amém? Amém ou não amém? Irmão, como que a fé fez diferença na vida de Noé? É muito simples. O que esse texto revela para mim e para você é o seguinte: o que Noé ouviu de Deus, ele praticou. Como é simples a palavra de Deus. A gente que complica tudo, como diz o Tales, né? A gente complica muita coisa. Irmão, é simples. Noé ouviu de Deus, olha lá, instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Ele ouviu. E ele fez o quê? Aparelhou a arca. Eu li para você até as medidas. O que isso significa, irmão? Significa uma coisa tão básica que você, como cristão, precisa aprender a fazer. É parar de só ouvir Deus. Lindo culto. Que louvor maravilhoso. Que pregação. Xalabaxuia. Parar de fazer essas coisas e começar a ir para a prática do negócio, irmão. Vai para a prática do negócio. Leva para a tua vida. Leva para a tua casa. Para de só falar. Amém? Família saudável, igreja forte. Começa a praticar. Não adianta você conhecer, irmão, cada capítulo da Bíblia. Não adianta você conhecer cada versículo do Salmo 119. Se você não praticar, tudo isso é inútil. É tão inútil quando você encontra uma pessoa alcoolizada na rua, que ela é uma pessoa desviada, né? Faz parte dos 40 milhões, e diz assim: eu conheço a Bíblia, Mateus capítulo 5, verso 3, está escrito isso. Só que não muda a vida dele. É como disse Tiago em sua carta, dizendo o seguinte: olha, você crê em Deus? Olha o que Tiago diz: você crê em Deus? Ele diz: grande coisa. Os demônios também creem e estremecem por isso. Por que ele faz isso? Porque eu entendo esse versículo, irmão, da seguinte forma: que uma pessoa que acredita em Deus, de uma forma que a crença dele em Deus não muda a história dele, não muda a conduta dele, não muda a prática de vida dele, esta pessoa tem a fé de um demônio. Calma que eu não estou fazendo nenhuma maldição aqui não, irmão. O que é a fé de um demônio? É uma fé que não muda a vida do demônio. O demônio sabe que Deus existe, o demônio sabe que Deus é santo, o demônio sabe que Deus é justo, mas o demônio continua agindo de forma maligna, porque a fé que ele tem não muda a vida dele. Tem muita gente que tem a fé de um demônio, ou seja, eu creio que Deus existe, mas não muda a vida dele na hora da conduta. Olha Noé, eu creio que Deus existe, e Ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Ele vai recompensar. Então eu vou buscá-lo, porque eu sei que o meu Deus vai me recompensar. Amém ou não amém? E a recompensa não diz respeito a apenas nessa terra, mas quando aqui tudo terminar, irmão, vai ouvir a voz do mestre dizendo: entra no gozo do teu Senhor, meu filho, porque fostes fiel
Aleluia, amém? Irmão, como que a fé fez diferença na vida de Noé? Noé ouve de Deus e pratica. Você quer ter uma família saudável? Aprenda a ouvir e praticar. Porque segundo o próprio Tiago, quem ouve e não pratica é como um homem que olha no espelho, vê a sua aparência, vai embora e esquece tudo que ele viu. Ele vê as rugas, ele vê as espinhas, os cravos, mas depois ele sai e nem lembra mais disso, porque ele não praticou. Jesus falou que o homem que ouve e não pratica é como um homem que faz uma casa simplesmente na areia. Ou seja, é uma vida de aparência, que parece que está tudo certo, mas basta vir a tempestade, basta o rio encher, basta o vento soprar e tudo cai. Como eu sempre digo, irmão, casar, irmão, está uma bênção. Casar, todo mundo consegue casar. Permanecer casado é desafio. E é fácil, se tão somente obedecermos a palavra de Deus e pararmos de arrumar desculpa para tudo. Se você anda com Deus, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Noé assumiu a responsabilidade de proteger a sua família de um mundo corrupto. Você assumiu a responsabilidade de proteger a sua casa? Você, marido, assumiu a responsabilidade de proteger seu filho, proteger sua esposa? Você, mãe, assumiu a responsabilidade de cuidar do teu filho e protegê-lo desse mundo mal? Sabe como é que você protege uma criança de um leão? Não é apenas fazendo com que a criança evite o leão, porque um dia, só por curiosidade, ela vai querer lá dar uma olhadinha no leão, para ver como é que é. Mas você ensina explicando tudo, como é o leão, como o leão funciona, como que ele trabalha, a destruição que ele causa. E você pode pegar e mostrar até o filho, se encontrar alguém que sobreviveu a uma mordida de leão, mostrar, está vendo o que acontece? Fica sem braço, fica sem perna, fica sem isso, fica sem aquilo. Ele vai aprender. Às vezes as pessoas criticam algumas formas didáticas de alguns professores, quando o pessoal exibe, por exemplo, algumas fotos de traficantes mortos numa escola. Olha aqui, ó, chega para adolescente, bota aquelas fotos bem horrorosas, proibidas para menor de 18, cabeça estourada, diz assim: olha, esta é a vida que aguarda uma pessoa que entra no tráfico de drogas. Ou é isso aqui, ou essa outra vida aqui, ó, todo mundo na prisão. Aí alguém critica alguém que age assim. Eu me lembro uma vez, irmão, que eu vi um filme na escola, e eu acho que até foi banido, que mostrava como ficava o pulmão de um fumante. Eu fiquei tão assim com aquele negócio preto, esquisito. Falei, meu Deus, meu pulmão ficar desse jeito. Eu cheguei a fumar, mas toda vez que eu fumava eu pensava naquele negócio, meu Deus, meu pulmão. Porque marca a alma da gente. E às vezes a gente precisa de um choque, irmão, 220 para a gente acordar. Mas quando eu olho para Noé assume a responsabilidade de proteger a família dele. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Se você anda com Deus, pega isso aí. Se você anda com Deus, é através de você que Deus vai salvar toda a sua família. É através de você. Você não vai transferir para ninguém, não. É através de você. Noé assumiu a responsabilidade de salvação da família dele. E eu estou chamando você nessa noite a assumir a sua responsabilidade diante de Deus, a salvação da sua casa. Parar de botar a culpa no outro. Ele é assim. Meu marido é desse jeito. Meu filho é daquele jeito. A responsabilidade. Diga comigo, a responsabilidade. Fala isso forte em nome de Jesus. A responsabilidade é minha. Amém? Eu já passei por tanta coisa na minha vida como pastor, a ponto de ter mãe que dizer: pastor, se eu só tivesse conversado com meu filho tinha saído da igreja. A responsabilidade não é minha, é sua. O que você falou com ele? Quanto você já intercedeu? Quanto você já jejuou e orou? A gente tem uma facilidade muito grande de lançar a culpa no outro, quando a gente deixa de fazer aquilo que a gente tem que fazer. Segunda verdade que está nesse texto, olhe para o verso 9. Eis a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo de sua época. O que mais Noé fazia? Ele andava com Deus. Segundo princípio, a família que agrada a Deus é um exemplo para a sociedade. O padrão que a família de Noé vivia é um padrão de exemplo para a sociedade ao redor dele. Ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos, entre o povo da sua época. Irmão, ter uma família abençoada dentro das dependências do templo
Isso é fácil. Parecer que o marido, né? Tem aquela história que o marido vai brigando com a esposa, é um quebra-pau. Geralmente é porque a mulher demora no banheiro, ele fica lá assistindo TV, né? Vendo o final, né? do jogo lá, e a mulher tá lá, estica daqui, puxa dali, né? Amarra de lá e aperta daqui, e o marido já começa a ficar irritado. Mulher a hora, aí começa a briga. Mas aí quando vai chegando na porta da igreja, ele aperta a mão da mulher com todo carinho até ela falar aleluia. Diz assim, ó, chegamos na igreja, hein? Chegamos na igreja. Sorria. Aí a mulher começa, paz do Senhor, olá. E ele também todo. É fácil, irmão. Mas a vida de Noé era entre a sociedade, no meio do povo. Irmão, ser justo aqui dentro é fácil, mas Deus te chama para ser justo lá fora. É quando alguém chega para você e fala assim, mente. Você diz, eu não vou mentir. É quando alguém chega para você e diz assim, olha, traz. Você diz, não, eu não vou trair. Ser justo é lá fora. É quando alguém chega para você para negociar de uma forma, diz assim, ó, não, você pega uma mentirinha, Deus vai perdoar. Você diz, não, meu padrão não é assim não. Meu padrão é outro. Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos, entre o povo de sua época. Você está aqui, irmão, amém? A família que agrada a Deus, ela tem que ser um exemplo para a sociedade. Irmão, e outra, eu não estou fazendo mais do que a minha responsabilidade de cristão, nem de pastor não, de cristão. Se eu sou exemplo, eu e minha família, eu, a Mara e as nossas crianças para essa sociedade de Boa Esperança. Isso é minha responsabilidade enquanto cristão. Não é nem como pastor não, como cristão. Você está aqui? A família de Noé, irmãos, era inteiramente de Deus, é o que significa a palavra íntegra. Porque essa história não é só de Noé, é da família dele. Família íntegra. Íntegra significa inteiro, inteiramente de Deus, sem corrupção, sem falhas. E suas ações eram diferentes das demais famílias. Significa ser justo. Então integridade, valores. Justiça, prática desses valores. Ok? Íntegro, valores. O que passa aqui dentro. A integridade está aqui. E como é que você vai ver a integridade do pastor Rodrigo? Com provas, com prática. E aí você vai ver a justiça sendo manifesta. Você está aqui? Uma pesquisa feita nos Estados Unidos estabeleceu 6 princípios para uma família forte. Na verdade 7, eu omiti um aqui porque não há necessidade. Mas quais são esses? O que faz uma família forte? A gente está falando aqui de igreja forte, né? Vindo de uma família saudável. Primeiro, uma família forte, ela é formada de pessoas que fazem o quê? E eu penso que esses valores todos estavam na casa de Noé. Primeiro, tem um compromisso espiritual. É uma família forte, alguém que está ligado com Deus, tem um compromisso com Deus, leva a sério a responsabilidade das coisas de Deus, se envolve com Deus, tem um compromisso espiritual. Isso aqui é uma família forte. Primeiro princípio. Segundo, uma família forte são pessoas comprometidas com a família. Eles se protegem, eles se guardam, eles se preocupam uns com os outros, eles têm compromisso com a família. Não, alguém está sofrendo, vamos juntar todo mundo para ajudar. É o que? Minha mulher precisa de mim, eu paro tudo, fico com ela. Meu marido precisa de mim, eu paro tudo, fico com ele. Se ela sofre, eu sofro também. Não tem esse negócio de meu, seu, é tudo nosso. É compromisso com a família. Investe. Procura saber mais como eu posso melhorar como esposa, como eu posso melhorar como marido, como eu posso melhorar como filho. A gente quer melhorar em tanta coisa, a gente só melhora naquilo que é para ganhar dinheiro, né? Não, tem que fazer curso para ganhar dinheiro, tem que fazer curso porque eu tenho que pegar na faculdade, eu tenho que passar naquela prova, eu tenho que passar naquele concurso. Irmão, melhora como marido, melhora como esposa, melhora como filho. Investe nisso. A igreja está te dando uma oportunidade nesse mês. Sábado é o segundo culto da família desse ano, famílias mais perto de Deus. E aí a gente sabe de pessoas que não vêm. Por quê? Ficou em casa, fazendo o quê? Vendo televisão. Ficou em casa, fazendo o quê? Dormindo, porque está cansado. É assim que você quer crescer? É assim que você quer que tua família seja saudável? É assim que você quer que os seus filhos sirvam a Deus? Coisa mais terrível é ouvir de um filho dizer, eu não vou para a igreja, porque com o pai que eu tenho, que diz que é crente e age desse jeito, não quer saber de igreja não. Eu já ouvi isso tantas vezes. Gente falar isso para mim, eu só não estou na igreja porque meu pai está lá, minha mãe está lá. É horrível esse tipo de atitude. Terceiro princípio, uma família faz uma família forte. A família forte é formada de pessoas que gastam tempo juntas. A gente precisa disso, irmão. A gente vive num ativismo, uma briga aqui contra o relógio, aquela coisa toda. Irmão, gasta tempo junto.
Esse período que a gente saiu foi um tempo apenas para ficar com os nossos filhos. A gente não conseguiu nem ficar junto, eu e Mara exatamente, porque tinha que cuidar dos dois. Mara cuidava do Itai, eu saía com a Zaf, levava a Zaf uma hora na piscina com muito medo, né? Outra hora levava um pouquinho passear na praia, levava no parquinho, brincava ali. A gente ficou junto tanto tempo. Foi tão bom esse período. A gente tem que gastar esse tempo, irmão. O menino quase não me tem, a minha esposa quase não me tem. E a gente precisa investir nesse tempo, gastar tempo junto, comer junto. Eu não abro mão. Se você for qualquer hora lá, ou qualquer dia lá em casa na hora do almoço, você vai me ver sentado à mesa com a minha esposa, almoçando. E quando a Zaf não estava na escola, ele também sentava juntinho com a gente, almoçávamos nós três. Porque a mesa, irmão, é para isso. Se você ler o Salmo 128, eu vou até saltar aqui um pouquinho, se preciso, já volto, já aguenta um cadinho. Diz assim, ó: tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, os teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. A mesa é o lugar de reunir. Mas onde o povo fica? Na televisão, um encostado no sofá, um comendo galinha, de frente para a televisão, vendo coisa que não presta. A mesa precisa ser restaurada na sua casa, em nome de Jesus. Lugar de comer, de almoçar, de tomar as refeições é na mesa. Por quê? Porque você olha para o seu familiar e começa a conversar com ele. Como é que foi o seu dia? Nós precisamos decidir isso, hein? Nós precisamos fazer aquilo, hein? Olha, nós precisamos resolver aquela situação. Hoje o nosso filho se comportou de um jeito na escola que não foi legal. A gente precisa tomar uma posição lá com ele. A mesa. Agora o marido nunca tem tempo, está sempre de frente da TV. A mulher chega para falar com ele, vai, fala com ele depois. Tô vendo o jogo. Peraí, cala a boca. Fala com a minha mão. Meu irmão, restaura a mesa na tua casa em nome de Jesus. Pastor, mas eu trabalho, nossos horários não batem. Estabeleça, irmão, uma refeição para vocês estarem juntos. Se não for almoço, seja a janta. Se não for a janta, seja o café da manhã. Se não for o café, seja o lanche da tarde, o lanche da noite. Mas estabeleça um tempo para estar ao redor da mesa. E desliga aquela porcaria daquela televisão, com todo amor e carinho. Posso ouvir um amém? Então pratique, não seja apenas ouvinte. Vamos voltar aqui aos nossos princípios aqui, ó. O que faz uma família forte? Tem uma boa comunicação familiar. Eu combinei uma coisa com a minha esposa, fiz uma aliança com ela. Falei, meu bem, nós não vamos mais falar grosseiramente um com o outro, não. Porque às vezes, irmão, eu sou muito no temperamento que salta. Não é que eu estou brigando, para alguns é meio grosseiro, mas não, é porque às vezes eu costumo falar e aquilo vai aumentando, mas eu não estou brigando com ninguém, não. É coisa de temperamento dele. Mas eu combinei com ela, nós não vamos falar asperamente um com o outro, jamais. Se você notar que eu passei, você vai dizer sempre para mim, ó o que a gente combinou. Eu falei, se você passar, eu vou dizer para você, olha o que a gente combinou. Ela falou, só essa frase. Irmão, e está funcionando, viu? Está funcionando, né, meu bem? Olha o que a gente combinou. Por que você não estabelece isso com a tua família, irmão? Aprende com o teu pastor. Eu acho que é um bom exemplo para você na tua vida. Olha o que a gente combinou. Ó, delicadeza no trato. Ó, o que a gente combinou. Mas como é que a mulher quer enfrentar o homem que fala grosso? Ela quer enfrentar grosseiramente. Você fala comigo desse jeito. Olha, você na minha cara. Pronto. Se gritar comigo, eu grito 2 vezes mais alto. O que é isso? Está errado. Sabe o que a minha Bíblia diz e a sua? A palavra branda desvia o furor. A gente lê Bíblia, nem para pensar no que significa, né? A pessoa vem com você com furor. Furor é ira, é pressão. E aí você dá uma palavra tranquila. A pessoa grita com você. Se você gritar com ela, ela vai aumentar ainda mais o tom da voz. Você fala assim, mas meu bem, não precisa ser assim. Ah, mas pastor, tem hora que eu perco a cabeça, então vai afundar. Vai afundar se perder a cabeça. Você está aqui? Quinto, expressa uma apreciação um outro. O que é isso, irmão? É dizer que ama. Tem hora que eu pego a Zaf, beijo, te amo, meu filho, te amo, aperta. Ele gosta, irmão, ele se joga assim, a cabecinha para trás, começa a dar risada, recebendo aquele monte, né, de banho de amor. É tão bom a gente fazer isso com a nossa esposa, fazer isso com os nossos filhos. É tão bom. Você que é mulher, fazer isso com o seu marido. Garra esse homem aí, entendeu? É seu. A Bíblia só permitiu você ter um homem, um só. Está perdendo tempo. Agarra esse sujeito, morde a orelha dele.
Pula em cima. Se aí tem cabelo no peito para se bicar meu urso. Puxa os cabelos do peito dele, se bicar meu urso. Apreciação, irmão. Porque escuta bem, olha para mim, mulher. Olha para mim, mulher. Escuta aqui. Se você não falar para o seu marido que você o ama, se você não demonstrar afeição por ele, se você não elogiá-lo, a outra vai. A outra vai. Escuta aqui, marido. Se você não elogiar o vestido da tua esposa, a roupa que ela está usando, a beleza dela, vai aparecer alguém que vai acabar elogiando. Alguém falou aí, ó. Resolve logo esse negócio aí, mano. Resolve esse negócio aí, mano. O negócio tá complicando, hein? Tá estreitando, hein? Você tá aqui? Eu adoro pregar sobre família, é tão bom. Irmão, outro princípio. São capazes de resolver os problemas na crise. E sabe o que diz esse princípio? Olha para mim. Diz que tem crise. O problema é que a gente casa e nunca pensa na crise. Aí fica tudo aqui bonitinho, aquela noiva bonita, toda arrumada, sorridente, o rapazinho lá também. Aí a gente fala assim, o pastor está falando, faço uma aliança com você na adversidade e na prosperidade. Aliás, na escassez e na prosperidade. Aí o sujeito e a sujeita só ouve assim, prosperidade. Na tristeza e na alegria, ele só ouve assim, alegria. Quando tudo for mal e quando tudo for bem, ele só ouve assim, quando tudo for bem. Anula as outras coisas. Aí quando vem a crise, não, mas não casei para isso. Eu não casei para isso, eu não casei para passar por problema, não casei para passar por luta. Ué, onde é que você estava? Que mundo você está vivendo? Irmãos, há promessas, irmãos de bênção. Família que serve a Deus, ela busca resolver os seus problemas do jeito de Deus, administrar. O maior problema que tem feito os casamentos fracassarem são as crises. E todo casamento enfrenta crise. Mas eu não creio nessa superstição doida. Tem a crise dos 7 anos, tem a crise do primeiro ano. Para com isso, é palhaçada, irmão. Tem crise quase todo o tempo. Quantos maridos casam e ficam assim, meu Deus, por que eu casei? Meu pai, por que eu casei? Quantas mulheres ficam, meu Deus, porque eu casei? Existe essa crise, é natural. Mas aí você logo responde no teu coração, eu casei porque foi vontade de Deus para minha vida. Meu casamento é de Deus. Olhe para mim, não trata com ninguém não, deixa o Espírito tratar com você. Ouça, senão você vai atrapalhar o que Deus está fazendo aqui. Olha a promessa de bênção para o homem que teme a Deus. Porque o Salmo 128 começa assim: bem-aventurado o homem que teme o Senhor e que anda no seu caminho. Porque o resultado é que ele vai ter uma família abençoada. A esposa dele será como uma videira frutífera, vai ter muitos filhos. Filhos é plural. Um é filho. E os filhos, como rebentos da oliveira, roda tua mesa. O que é rebento, irmão? É o que vai lançar os frutos. Seus filhos vão prosperar, seus filhos vão produzir, teus filhos, serão, aquele monte assim, ó. O rebento da oliveira, irmão, não sai apenas uma azeitona no galinho, não, irmão, sai um monte. Irmão, coisa boa, né? Pastor incentivando a crescer e multiplicar, encher a terra. Irmão, o que é a arca? O barco que Noé construiu simbolizava. Anote aí. A arca simbolizava proteção. A chuva caiu, não atingiu ninguém dentro do barco. Segurança. A destruição lá de fora não entrou do lado de dentro. Preservação. As vidas foram preservadas. O que a arca significou? Regras estabelecidas por Deus. Deus falou assim, ó, é assim que tem que ser a arca. A porta tem que estar nesse lugar, o teto tem que estar naquele lugar, a altura é essa, o comprimento é esse, a largura é essa. Regras. Você vai entrar com um casal de animais, vai levar os teus filhos, vai levar tuas noras, tua esposa. Regras. Vai cuidar dos animais, tem que ser animal assim, animal assado. Aí você pergunta, pastor, como é que eu construo uma arca para minha família? Como é que eu construo proteção, segurança, preservação, regras de Deus? Obediência.
obediência. Obedeça a palavra de Deus, porque você vai conseguir construir proteção para sua casa, segurança para a tua casa. Obedeça a palavra de Deus, você vai conseguir construir preservação para a tua casa, porque a palavra de Deus não mente. E a palavra de Deus diz: nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. A promessa que Deus me fez não para em mim, vai alcançar meus filhos, meus netos, toda a minha descendência. A promessa que Deus te fez não para em você, vai alcançar toda a sua descendência, toda a sua linhagem. Você não cria filhos para o inferno. Amém? Dizer que Deus é o Senhor, irmão, é dizer que Ele tem o controle total da família. A família precisa funcionar aos moldes de Deus. Que exemplo a sua família vai dar para a sociedade Boa Esperança? Ou está dando para a sociedade Boa Esperança? Faz diferença nenhuma. Como que você está influenciando o teu vizinho da direita ou o teu vizinho da esquerda? Que exemplo? Olha o que diz Deus para Abraão em Gênesis 12: em ti serão benditas, quer dizer, abençoadas todas as famílias da terra. Deus quer que a sua família abençoe outras famílias. Amém? Salmo 128 diz isso. Aqui, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. O que Deus espera das famílias da igreja? Que as outras famílias dessa cidade que nos cercam sejam benditas e abençoadas. Nós não estamos aqui para amaldiçoar famílias, estamos aqui para abençoar as famílias dessa cidade. Amém ou não amém? Seu casamento pode mudar a história do casamento de outra família. Tua conduta enquanto solteiro, mulher, menina que se priva do que o mundo tem produzido, do sexo fora do casamento, antes do casamento, vai ser exemplo a outras meninas que estão lá sendo bombardeadas por esse mundo mau. Seu exemplo como um homem solteiro, honesto, correto nas suas atitudes. Seu exemplo como um filho que honra o pai, como filha que honra a mãe. A obediência, diga comigo, obediência faz toda a diferença. Salmo 128 diz assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e veja os filhos dos teus filhos. Vida longa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E eu caminho para o terceiro princípio que diz, no verso 18, olhe para a sua Bíblia. Olhe para a sua Bíblia. Deus diz assim: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. A família que agrada a Deus não sofrerá os mesmos males que as demais. Nós não podemos nos enganar pensando que a família de Noé não suportou problemas dentro da arca. Esse é o maior engano que a gente comete. Não tiveram nenhuma dificuldade não, tranquilo, ficar lá o dia todo na rede, lá, balangando, para lá e para cá, balangando para lá e para cá, né? Tempão lá. Segundo estudos, o tamanho da arca comportaria cerca de 10 mil animais. Tu já foi no zoológico? Já, né? Eu não fui, já viu pela TV? 10 mil animais. Imagina, irmão, dar comida para essa turma toda. 10 mil. E o horário de tirar o cocô? Você acha que ele não tirava cocô? Claro que tinha que tirar, senão o cocô ia feder muito lá dentro. Imagina 100 canja-fé saindo com a pazinha na mão para tirar o cocô. 100, hoje é o dia de você tirar do macaco. Ele vai tirar o macaco, feliz da vida. Vai tirar da onça, feliz da vida. Vai tirar do leão. Aí tinha um belo dia que caiu no dia de Cã. Cã, e você? Vai tirar do elefante. Misericórdia. Como é que vai tirar do elefante? Imagina, irmão. Imagina quanto trabalho. Eles tinham regras para seguir. Tinha horário para dormir, horário para acordar, horário para trabalhar. Presta atenção nisso. Manter tudo em ordem, manter tudo limpo, exigia muito trabalho. Só que muitas vezes nós ficamos em crise e nós passamos a questionar: o que eu ganho para obedecer e ser exemplo para a sociedade? A obediência da família de Noé preservou o mundo da destruição total. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita coisa que ainda não acontece na nossa nação por causa da igreja.
que está preservando esse mundo. Sabe por que a Bíblia diz que nós somos o sal da terra? Aliás, o próprio Jesus. A gente sempre tem uma ideia assim, sal para salgar, para temperar. Mas não era esse o objetivo que o sal era usado na época de Jesus, não. O sal na época de Jesus era usado para preservação de alimentos, não tinha geladeira. A coisa era tão séria que você vai ler em Deuteronômio, que o pessoal ia para o acampamento, não podia fazer as necessidades no acampamento, né? Ele tinha que fazer fora do acampamento. Número 1, número 2, tudo fora do acampamento. Só que eles defecavam fora do acampamento, e em seguida faziam o quê? Jogavam sal. Olha que interessante. A ordem de Deus era jogar sal. Irmão, é mais ou menos isso que você está entendendo mesmo. Nós estamos aqui preservando esse mundo. Entendeu? Deu para captar? Entendeu? O mundo está todo assim, irmão. E a gente está aí como sal preservando para que o pior não aconteça. Deus tem uma promessa para a sua família. Amém? Em Mateus 24, 38, 39, Jesus falou o que vai acontecer em nossa época. E Jesus toma um exemplo, Noé, e diz assim: olha, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, iam para o rodeio, pintavam os canecos, bebiam até cair, até o dia em que Noé entrou na arca. Até o dia que Noé entrou na arca. Diga comigo, até o dia que Noé entrou na arca. Aí o que acontece depois? E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Não tem nenhuma novidade, irmão. Vai acontecer do mesmo jeito. Noé está lá, trabalhando, cortando madeira, pregando, serrando, ele e os filhos dele, família toda trabalhando. Aí tu vê lá aquele filme com o Russell Crowe e vê lá uns bichos grandão de pedra fazendo, tem que tudo mentira. Pelo amor de Deus. Está na Bíblia não. Pior filme que eu já vi em toda a minha vida, pelo amor de Deus. Não tem digestão aquele filme. Mas não é trabalhando. Alguns historiadores interpretam que os 120 anos que Deus estabelece não são 120 anos de vida, mas 120 anos de história. Depois de 120 anos que acontece a destruição. Então a ideia é que Noé teria levado esse tempo construindo a arca, porque não tem nenhuma dificuldade de crer nisso. Noé entra na arca, não percebe. Irmão, será assim a volta de Jesus? Quem falou isso não fui eu não, foi o próprio Jesus. Você acha que Jesus... Tem gente que fala, não, vai ter um cataclisma, aí vai ter um raio caindo lá não sei para onde, e vai ter... Mamão, não vai ser não, mano. Vai ser assim não. Se você ler Atos, presta atenção, olha para mim. A gente fica criando essas coisas meio doidas aí, mas se você ler Atos capítulo 1, capítulo 1, o anjo chega, diz assim: ei, varões galileus, por que vocês estão ficando olhando para cima assim, vendo Jesus subir nas alturas? Ei, do mesmo modo que ele foi, vai descer, sem estardalhaço, sem muita coisa. Eu espero Jesus, irmão, para ontem, para agora, antes que o culto termine. Jesus vem, está tudo certo. Porque vai ser assim, irmão. As pessoas não percebem quando a porta da arca fecha. Ninguém ouviu o barulho da porta da arca fechando. Simplesmente a porta da arca fechou, o dilúvio veio. Você está pensando que Deus vai pegar você como, irmão? Você acha que Deus vai voltar como? Porque você pensa, não, eu acho que Jesus vai voltar na virada do ano, dia 31 para o dia 1º. Eu acho que Jesus, por isso que o pessoal enche a igreja nesse dia, né? Não, acho que Jesus vai voltar, na verdade, ele vai voltar quando estiver no culto. Tomara que ele volte no culto que eu estiver domingo à noite, porque se eu não estiver no culto, eu estou no sal. Não, Jesus vai voltar quando os computadores estiverem ligados. Jesus vai voltar quando estiver levando o filho na escola. Jesus vai voltar, ele disse, está na Bíblia. Alguém vai estar lá trabalhando no campo, alguém vai estar lá fazendo a vida normal. E Jesus toma um exemplo, Noé. 1 Pedro 3,20 diz assim: nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos. A casa de Noé. Eu declaro, querido, que dentro da tua família, como a família que agrada a Deus não sofre os mesmos males que as famílias que estão fora do padrão de Deus, assim é também para a tua vida. Para de ficar se assustando com esse mundo mal, dizendo: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você está aqui? Foi dentro da arca que eles aprenderam que na família existem hierarquias. Foi dentro da arca que eles aprenderam que ordens devem ser seguidas e respeitadas. Foi na arca que eles perceberam que se não tivesse cada membro da família trabalhando pela família toda,
nunca seria possível a sobrevivência deles. Marido, você não é inimigo da tua esposa. Esposa, você não é inimigo do teu marido. Pais, vocês não são inimigos dos teus filhos. Filhos, vocês não são inimigos dos teus pais. Cada membro deve cooperar para que a família toda esteja protegida. Amém ou não amém? A questão é que sempre um lança a culpa e a responsabilidade no outro. É você, marido, que tem que fazer isso. É você, mulher, que tem que fazer aquilo. Se a mulher falha, o marido deve trabalhar para cobrir. Se o homem falha, a mulher deve tomar posição e dizer: meu bem, vamos acertar, porque eu não quero ver minha família afundar. Se os pais falham, os filhos devem se levantar e dizer: papai e mamãe, eu não vou deixar nossa família se afundar. Eu vou levantar e vou ajudar vocês. Eu vou orar, eu vou interceder, eu vou ensinar. Cruzar os braços é que a gente não pode. E eu concluo essa mensagem dizendo dicas que nós não podemos esquecer. Primeira dica: não admire o dilúvio lá fora. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, por favor. O que significa? Não fique olhando as outras famílias e pensando que qualquer família é melhor que a sua. Tem gente que é assim: a família do outro é melhor que a minha. Ai, se eu tivesse nascido naquela família. Ai, se eu tivesse casado com aquele homem. Ai, se eu tivesse casado com aquela mulher. Para com isso. Fica admirando o dilúvio lá fora, não. Observando da janelinha da arca o que está acontecendo lá fora. Para de admirar o dilúvio lá fora. Segunda dica: agradeça a Deus por ter um lugar dentro da arca. Agradeça a Deus pela família que você tem. Não é perfeita, não é do jeito que você sonha, mas é a família que Deus te deu. Sua família pode não ser perfeita, mas é a família que Deus te deu. Então seja grato pela sua família e passe a valorizar e amar a sua família. Para de ficar comparando teu marido com o marido da outra. Para de ficar comparando tua esposa com a esposa do outro. Para de comparar teus filhos com os filhos dos outros. Posso ouvir um amém? Terceira dica: o dilúvio durou um ano inteiro, mas passou. O que significa essa dica? Muitas vezes nossa família vai atravessar crises, e essas crises podem durar bastante, mas eu quero te dizer uma coisa: toda crise passa. Toda crise passa. Fique firme. Fique firme. Pode durar um ano inteiro, pode durar quanto tempo, mas vai passar. Vai passar. Nota aí a última dica: aconteça o que acontecer. Nota aí: aconteça o que acontecer, não saia da arca. Pula da arca não, irmão. Imagina Noé: vou pular da arca. Se ele fizesse isso, aconteça o que acontecer, o barco vai sacudir, o barco vai balançar, né? Como canta a nossa irmã lá, vento balança o barco, e o negócio vai virar, eu vou cair. Fica tranquilo, só não pula do barco. Não pula do barco. Somente quem permanece firme dentro do barco da família que terá milagres para contar. Testemunhos são dados aqui de família que se converte, de marido que se entrega a Jesus, de filho que volta para os pés do Senhor. É testemunho de gente que não pula do barco. Somente quem decide enfrentar as tempestades, os dilúvios, sem deixar a família, vai ver o novo dia, vai ver o sol surgindo. Amém? Eu já vi tantas noites escuras na vida de tantas famílias, até mesmo na minha família, mas eu vi tantos novos dias surgindo, tanto sol aparecendo pela janela. Aleluia! E eu declaro que o sol vai surgir na tua vida, na tua casa, na tua família. Como Noé abriu lá a janelinha, mandou a pomba: vai lá, minha filha. Ela foi, voltou. Depois ele manda de novo, ela volta com um ramozinho de oliveira dizendo: olha, tá tudo bem, tá tudo bem. A tempestade passou. Amém, meu filho. A crise passou. Tá tudo bem. Vamos em frente. Amém? Você pode ficar de pé um pouquinho. E eu termino com uma frase. Vamos lá: o sucesso da minha família não depende de sorte, mas é construído com muito esforço. Diga comigo: esforço, dedicação e, acima de tudo, obediência a Deus. Glória a Deus.